Boa noite, meu nome é Clemilton Alencar. Nós estamos iniciando hoje a nossa maratona de lives com o Catriano Moraes. Ele que é nosso convidado. Catriano Moraes, ele vai trabalhar o tema comportamento para o novo mundo. Daqui a pouco o Catriano vai entrar para nos prestigiar através desse novo momento. Gostaria de agradecer as pessoas que já entraram. A qualquer momento o Catriano está chegando. Noite, meu Meu amigo. amigo, tudo bom? Tá ótimo, agora tá bom, né? Que eu tô aqui com vocês. Então tá ótimo. Muito bom estar aqui. Seja bem-vindo, hoje a noite é sua. Muito obrigado, meu amigo. As pessoas estão começando a chegar Jó, para ter o privilégio de poder nos assistir. maravilha, maravilha. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, tá, Clenilton? É uma honra estar podendo estar compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho com as pessoas, principalmente nessa condição que estamos vivendo, onde alguns enxergam oportunidades e outros se lamentam pelo caos. E tá tudo certo, né, meu amigo? Cada um vai escolher um caminho e eu não posso trilhar o caminho dos demais, eu só posso trilhar o meu próprio caminho e dizer, ó, vem comigo, se fizer sentido para você. Se não, cada um tem seu caminho. Vai ser bem legal o bate-papo que a gente vai ter hoje. Entrou uma grande amiga minha, uma grande treinadora aí, uma pessoa de reflexões maravilhosas também, que é a Aline Moreira, entrou, vai estar fazendo a live daquele livro As Cinco Linguagens do Amor, que para mim é um livro fantástico, principalmente para falar de comunicação, né? A Aline está aí na live, ela vai estar dando essa pincelada muito em breve. A nossa maratona teve início no dia 11. Então hoje você é o quinto convidado para participar. E o tema que você escolheu foi show. Por quê? Porque ele vai falar justamente sobre esse momento, onde, como você acabou de falar, tem gente ganhando dinheiro com a crise, com o Covid, com os ambientes fechados, como também tem muitas pessoas deixando a oportunidade passar. Certeza. Bom, então acho que eu já posso dar um início aqui, já pode começar? Com certeza. Já? Então eu gostaria de começar me apresentando, né? Para quem não me conhece, meu nome é Catriano Moraes, e para quem me conhece, meu nome continua sendo Catriano Moraes. Eu sou treinador de desenvolvimento pessoal, tenho quase 10 anos aí no segmento de treinamento em desenvolver pessoas, né? Sou um treinador que já percorri aí quase todos os estados do nosso país, faltam 4 estados para eu completar o território nacional. E o que eu venho fazendo durante essa minha jornada nada mais é do que compartilhar aquilo que para mim não só fez como continua fazendo sentido. E eu sempre digo assim, como é que eu sei se aquilo que eu estou fazendo traz um sentido ou não? Eu gosto muito do resultado. Então eu costumo dizer assim, o que paga minhas contas não é o meu trabalho, mas o resultado que ele leva. Os meus contratos são acerca dos resultados. Porque trabalhar ele é muito diferente de produzir, né? E diante do que eu vivi há anos, antes de iniciar tudo isso, eu vivia muito no caos. E foi no caos que eu aprendi a me fazer. Eu era uma pessoa que não sabia para onde ia, não tinha resultado, não tinha perspectiva, e acabei me achando no meio dos aprendizados.
E os aprendizados, eles vieram dos desafios. E o que eu chamo de desafio, meu amigo Clemilton, é exatamente aquilo que as pessoas estão chamando de dificuldades, impossibilidades, tristeza, dificuldade. E tá tudo certo. Na minha cabeça são desafios, porque eu vou lá, se é um desafio, eu vou enfrentar. Se é uma dificuldade, me dá uma sensação de um muro posto na minha frente. E o que eu vejo que está acontecendo agora é assim, o game virou... um dos gatilhos, né, na condição de treinador de desenvolvimento pessoal, a gente trabalha muito as questões emocionais. Eu vejo que tem colegas aqui entrando na sala que também são da área, e o que eu percebo é a falta da inteligência emocional, que é um termo do Daniel Goleman, né, que ele traz acerca disso. Nós hoje buscamos pessoas no mercado que tenham mais inteligência emocional do que o quociente de intelectualidade, né? Porque quem tem uma inteligência emocional acaba lidando melhor com essas adversidades. Que quando... Eu acho que é muito pertinente aquela frase, né? Quando eu acho que eu sei todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Eu acho que eu estou com aquele controle. Quando eu menos espero, mudou tudo. Eu tenho controle sobre as mudanças? Eu não tenho. Eu não tenho controle sobre a direção do vento. O que é que está no meu controle? Ajustar as velas do meu barco. Quando eu ajusto, aí pode vir o vento que for, eu vou me ajustando. E a inteligência emocional, eu acredito que seja um dos pilares disso. As emoções, elas têm funções biológicas, né, nos nossos resultados, na nossa vida. E um dos gatilhos da tristeza é exatamente o fervilhar do pensamento. Eu não queria que isso estivesse acontecendo. Eu não queria ter perdido algo ou alguém. Mas o eu não queria é uma projeção mental, não é o que está acontecendo de fato. A partir do momento que eu tenho uma maturidade para encarar um fato, ou seja, a mudança da direção daquilo que era favorável, de um desafio, do vento, quando eu tenho essa inteligência emocional para dizer, calma, eu vou lidar com isso, aí fica mais fácil. Agora, quando é que vem a tristeza? Eu queria que fosse diferente, porque eu criei um cenário imaginário e eu me deparo com um cenário real. Quando eu me deparo com um cenário real, eu lamento, porque eu queria que fosse diferente. Mas o eu queria está só na mentalidade. Sabe aquele jargãozão que todo mundo fala? Quando te derem limões, faça uma limonada. É isso, mano. Você tem que ver o que você pode fazer com aquilo que você tem, né? O Jean-Paul Sartre, ele tem uma frase que ele diz assim, não interessa o que a vida fez de você. Interessa o que você vai fazer com o que a vida fez de você. É uma reflexão em cima disso. E eu vejo que está tudo muito... Existe uma escada que a gente trabalha em treinamentos, né, de comportamento, e tem uma escada que a gente vai desde um fato até o resultado que a pessoa obtém na vida. E é uma escala que vai fazendo todo sentido, né? Qual o significado que eu dou para o fato, qual a emoção que está ali junto daquele fato, que resulta naquele fato. Através dessa emoção, qual o significado que eu dou, do significado no que é que eu acredito, do que eu acredito, qual é o comportamento que eu tenho, quais são as decisões que eu tomo. Que aí quando você olha para tudo isso, aí fica tudo certo. Que você vê se o seu resultado está conforme o que você queria ou não, você não vai conseguir mudar esse resultado se você não for numa equação. Igual matemática. 2 e 2 são 4. Para eu mudar 4, eu tenho que ir no 2 e 2. Porque o 4 é só um resultado. É o que eu digo assim, se você enfia teu dedo na tomada e você recebe uma descarga elétrica, sofre uma parada cardiorrespiratória por conta disso, cara, tá tudo certo. Você queria que acontecesse o quê? Já que você enfiou o dedo na tomada. Não tem como você reclamar do resultado se você não mexe no processo. Não quer passar por isso, não faz aquilo. E por aí a gente vai vivendo, e por aí a gente vai trabalhando. O que eu vejo muito são as pessoas se lamentando do que está acontecendo na vida. Elas não olham isso como uma oportunidade. E está tudo certo, é um direito de cada um. Mas vai ficar se lamentando. Cria um cenário imaginário e quando se depara com o real, tristeza.
Porém, existem aqueles, né? Uma frase que tem se dito muito nos últimos tempos. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Pô, eu acho isso de uma... Apesar de eu não gostar de frases feitas, ditados, eu questiono alguns. Esse é um que me faz refletir e faz sentido para mim. Ora, quando estava favorável para você, estava desfavorável para alguém. Agora está Adriano, favorável para uns e não está para outros. Só falar, meu irmão. segunda-feira nós tivemos uma live com o Francisco Leite, ele que é contador em Juazeiro do Norte, e apresenta o programa Café com Leite. Conforme ele, durante esse período de Covid, ele recebeu novos contratos. Então, mais empresas abriram do que fecharam. Então, inclusive, ele citou um exemplo de um cliente que tem fábrica de calçados, onde nesse momento ele adaptou a produção para máscaras. Então, quer dizer, ele enxergou uma alternativa. Nós temos, nesse momento, nós que eu digo de uma maneira geral, nós temos que entender que o Covid está aí. A nossa preocupação em relação aos cuidados do Covid, nós já sabemos, nós já temos essa informação. O que a gente precisa nesse momento trabalhar é o lado emocional, é o lado de como superar o financeiro durante o Covid e pós-Covid. Por Perfeito. quê? Porque as vendas caíram para muita gente, de uma maneira geral, de atividades diversas. Então, teve empresas que perdeu 70% a 80% do faturamento, que vai demorar um tempo para voltar a esse faturamento que antes tinha. Só que a empresa tem que continuar e tem que buscar uma alternativa. Então, eu queria só fazer um lembrete para você, que eu já tinha conversado anteriormente, para que você pudesse trabalhar uma comunicação mais simples, mais clara, porque a gente não sabe, nós temos aqui pessoas que já têm um bom treinamento, palestrantes, treinadores, mas a gente também tem pessoas que ainda não puderam iniciar essa série de treinamentos. Perfeito, perfeito. E é exatamente isso mesmo que você falou, Clemilton. Um dos negócios que eu tenho, né? Um dos negócios que eu tenho, ele é de resultado através da aglomeração de pessoas. Como eu vou conseguir aglomerar pessoas, uma vez que a única coisa que a gente não pode fazer é exatamente isso? E num desses negócios, o que tinha que ser feito era um reaprendizado, né? Conseguir se reinventar. Porque tem gente que está esperando tudo isso acabar para voltar à vida normal. Vai voltar ao normal, mas é um novo normal, não é o normal de antigamente. E falando desse meu negócio, desse outro meu negócio, hoje foi anunciado que o corporativo anunciou que hoje a gente está, dia 20, a gente já está 40% acima do faturamento do mês passado. Coisa boa. Então, e como isso acontece? Simplesmente o vento mudou, a empresa ajustou as velas e a gente está conseguindo produzir muito mais a partir de casa. Existem empresas, inclusive, que elas, no home office, né, todo mundo trabalhando em casa, elas conseguiram manter o faturamento. Ora, se elas conseguiram manter o faturamento, significa que a liquidez foi lá para cima. Porque as despesas de se reunir, as pessoas em um escritório, todo o aluguel, energia, transporte, não sei o que, taranã, se isso cai, aumenta a liquidez, obviamente. A gente fala de conta de padeiro, é uma conta de padeiro. Manter o faturamento. Mas não é porque essa pessoa é sortuda. Foi porque alguém resolveu fazer alguma coisa pelo que está acontecendo. Enquanto outras vão ficar lamentando. Uma das coisas que eu mais recebo, meu amigo, uma das coisas que eu mais recebo de mensagem direct, assim, que o pessoal manda no privado, é batata. É assim, acho que 80% é assim, Catriano, me ajuda. Eu não sei como mudar. Eu fico doido com isso. Porque é tipo, cara, se você não muda é porque tá bom do jeito que tá. Não tem. Não, mas eu não sei o que fazer. Irmão,
Faz o seguinte, pega a cabeça de uma pessoa dessa e segura assim debaixo d'água. Quando você vê que ele não tem mais fôlego, solta. Ele vai puxar o oxigênio como se fosse a coisa mais importante do mundo. Pergunta para ele o que era que ele mais queria naquele momento. Ele vai dizer, respirar. O problema é que as pessoas querem mudança, mas elas não querem mudar. Quando alguém quiser atingir um resultado tão quanto ela queira, o ar que ela respira, aí ela muda. Agora, se tá morno, não vai mudar. E só existe uma forma que eu conheça, tá? Da escola que eu venho, só existe uma forma para que possamos melhorar nossos resultados. Eu quero deixar claro aqui que quando eu falo de resultado, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de sucesso na condição de você conquistar o que você quer. Aí tem gente que não quer conquistar uma vida financeira melhor, já está confortável. Mas talvez ela queira ser um filho melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor, queira ajudar mais as pessoas. Seja lá o que você queira e você atinja, eu vou chamar isso de sucesso. Se esse resultado era o que você procurava e você encontrou, eu vou chamar de sucesso. Para mim isso é sucesso, é a conquista do que se quer. Esse sucesso pode, e até acho que é legal, ele está envolvido com uma consequência financeira positiva. Se você atingiu um determinado resultado e isso trouxe uma bonificação financeira, melhor ainda. Mas o dinheiro nunca vai ser o propósito, né? O teu propósito pode acarretar na consequência do dinheiro, mas não o dinheiro ser o propósito. Não acredito muito nisso. E o que acontece é o seguinte, só existe uma forma disso aqui se realizar. É você tirar da mente, da imaginação e começar a agir em prol do que você quer. Você irá agir. Mas eu não sei agir. Tudo bem. Haja. Ouse. Eu não sei o que você vai fazer, mas tem que fazer. O que não dá é para você ficar parado esperando as melhores condições. Que isso é um padrão de comportamento que muita gente tem. Eu vou esperar as melhores condições para fazer alguma coisa. Nunca vai haver a melhor condição. Nunca vai ter tudo bonitinho, isso como se fosse um presente embrulhado esperando você realizar os seus objetivos. O que vai ter são as oportunidades, seja no caos, seja fora do caos. Geralmente, mudanças não acontecem dentro da zona de conforto. Eu recebi esses dias, achei até engraçado, Clemilton, que eu recebi esses dias uma pessoa que falou assim, Catriano, mas e agora que está todo mundo dentro da zona de conforto? Como é que todo mundo vai agir? Mas como assim está todo mundo dentro da zona de conforto? Está todo mundo em casa. Mas o conforto não é da casa. A zona de conforto não é física. A zona de conforto ela é mental. A zona de conforto é aquilo que você não quer fazer, mas sabe que tem que fazer. A zona de conforto é você saber que você vai ter que recusar uma guloseima, uma pizza. E você sair da zona de conforto é você dizer assim, não. Você salivar por querer comer aquilo, você dizer não. Por quê? Porque eu estou com o objetivo de perder peso. Porque dizer sim, cara, deixa eu te falar um negócio. Dizer sim para as coisas, eu acho que é um dos critérios mais fáceis. Ah, vamos trabalhar para a gente ganhar mais dinheiro? Vamos, sim. Ah, você quer casar comigo? Sim. Ah, vamos fazer uma dieta? Vamos malhar? Sim. O sim, ele é fácil. Sabe qual é o desafiante, meu amigo Clemilton? É a gente dizer não para todas as coisas que sabotam o sim. Todo mundo quer ter um relacionamento duradouro, um casamento com longevidade. Mas quantas pessoas estão dispostas a conviver com as diferenças um do outro? Dizer sim é a coisa mais fácil. Agora, dizer não para manter o sim, para as outras coisas que roubam o sim da gente, é o desafio. Catriano, me ajude a mudar? Ajudo. Queira. Queira mudança. Perceba que a zona de conforto, o nome já fala, né? É confortável. E ela não está dentro de casa, ela está dentro da tua mente. Porque tem gente que está desconfortável dentro de casa. Eu sou uma delas, né? Eu gostaria de estar na rua, sou uma pessoa ativa. Queria estar viajando todos os finais de semana, como eu vinha fazendo, num lugar do Brasil diferente, com agenda, graças a Deus,
abençoada por Deus, uma agenda lotada. E de repente, assim, num passe de mágica, caíram todos os eventos de um ano. E aí? E aí que agora tem a hora de se reinventar. Porque você não é o que você fala, né, mano? Tem uma coisa que eu olho muito, é o seguinte, você não é o que você fala, você é o que você faz. Você é o que você faz. O que é o resultado, se não o que vem depois do processo? E o processo é o que ninguém quer olhar. Tem muita gente, todo mundo tem metas na vida. Todo mundo está olhando para as metas. Mas poucas pessoas estão olhando para o processo. Perceba que as pessoas que conseguiram ter resultados melhores diante de desafios, passar por uma pandemia dessa, foram pessoas que olharam para o processo. Elas não olharam para a meta. Elas disseram assim, cara, eu vou enfrentar isso aqui. E quando ela enfrentou todas as necessidades, quando ela menos esperava, fez, nossa, bati a meta. Por quê? O foco dela era o quê? Fazer o que tinha de ser feito. E aí o resultado era colhido. O problema é que tá muita gente assim, eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ser assim. Mas não olha para o processo, para o degrau a degrau. E É isso faz justamente, muita diferença. é justamente aí nessa questão que você acabou de falar, degrau a degrau, onde quando a gente vai buscar um resultado, as pessoas, muitas vezes, quando alguém atinge esse degrau superior, e disse, fulano tem muita sorte. Então, é muito comum a gente ouvir pessoas que não sabem a história daquela pessoa que conseguiu superar muitos desafios e dizer, fulano tem sorte. Fulano ganhou na loteria, fulano isso, fulano aquilo. Então, assim, quem sabe, principalmente no seu caso que você falou, no meu caso e de outras pessoas, que já passamos por momentos delicados, essa crise da pandemia, nesse momento, ela é mais uma de muitas que já vieram em épocas anteriores e foram superadas. Nós tivemos aquela crise na época de Collor que tomou o dinheiro de todo mundo Não me e a fala. gente conseguiu superar. Então, o que é que acontece? Nesse momento, dentro do possível, as pessoas precisam ficar em casa, Opa. precisam fazer a recomendação. Mas, se infelizmente elas precisam realmente sair para trabalhar, sair para comprar alguma coisa, elas se protejam. Agora, eu não posso criticar um pai, uma mãe de família que não tem o que comer e que precisa sair para a rua para tentar ganhar o pão para colocar comida em casa. Então, a gente tem que ajudar. Uma das coisas, nesse momento de pandemia, que principalmente a nível interior está crescendo muito, que antes era esquecido, era até difícil você encontrar uma pessoa que fizesse um serviço, era costureira. Antigamente você precisava de uma costureira para fazer um conserto, uma roupa, uma coisa ou outra. Quem é que faz? Não, não sei, não tem mais. Você contava casos perdidos. E hoje a gente vê muitas pessoas fazendo divulgação em grupos de WhatsApp, em redes sociais, vendendo máscaras. Então, assim, com essa pandemia, muitas pessoas que estão passando por uma situação delicada foram atrás de uma profissão que um dia elas aprenderam e estão colocando em prática e estão ganhando dinheiro. Estão até repassando conhecimento para outras pessoas. Então, assim, a gente precisa, nesse momento, é importante olhar para a pandemia demais. Só que a gente tem que entender que daqui a algum tempo ela vai passar. E Entende? eu preciso me preparar, seja internamente como também externamente, para que daqui a pouco, quando ela possa passar, eu possa continuar. Não importa a atividade que eu exerço. Então eu tenho que aproveitar esse tempo que está um pouco mais livre e me qualificar e procurar cursos e estudar para que eu possa me reinventar. Porque qualquer Sim. profissional, qualquer atividade, nesse momento de pandemia, se ele não se reinventar, ele não sobrevive. Então, nós brasileiros, Perfeito. principalmente nordestinos, temos uma coisa muito importante que é a criatividade, a perseverança, a garra.
Então, inclusive agora há pouco aqui, Thales, ele colocou aqui adaptação e criatividade para enfrentar os momentos difíceis. Então, assim, o nordestino ele é um guerreiro, porque o nordestino ele vive em muitos momentos de dificuldade. E através disso a gente tem a superação. Você mora no Vale do São Francisco e nesse momento de pandemia, quem produz fruta está vendendo muito, porque as pessoas precisam aumentar a imunidade. Certeza. Então a quantidade de venda de fruta, de polpa, de uma maneira geral, é muito grande. E agora com o dólar alto é que o povo está ganhando dinheiro para exportação. Com certeza. E você falando aí, né? Você me traz assim, dispara assim duas reflexões muito fortes que você falou. A gente tem que ficar em casa para se proteger e respeitar o outro que necessita sair de casa. Eu não vou nem dizer assim para trabalhar, é para sobreviver. Enquanto uns em casa sobrevivem, outros vão sobreviver fora. Qual que está certo? Os dois. Porque só cada um sabe onde o sapato está apertando. O que eu acho, né? O que eu acho que cabe a mim é cuidar do meu e respeitar o outro. Porque entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. E o resultado do outro não vai ser o seu. Mas você cuidando de você, com certeza vai fazer uma grande diferença. E você falou, é hora da gente se reinventar, é hora da gente fazer curso. E vai ter aqueles que vão dizer assim, mas eu preciso do resultado para agora. Tem coisas que você pode fazer para ter resultado agora. Mas tem coisas que você pode fazer para melhorar esse resultado de agora exponencialmente para frente. Porque o que você sabe, isso para mim é uma das leis que dá muito sentido à minha vida. O que você sabe te ajudou a chegar até aqui. Para sair daqui para um patamar mais alto, talvez, ou pelo menos talvez, necessite que você saiba um pouco mais. Porque o teu conhecimento só te trouxe até aqui. E eu tenho certeza que todos nós temos um estoque de conhecimento infindável. Só que tem muita gente economizando capacidade, economizando conhecimento. Parece que não quer gastar a criatividade, como você falou, não quer gastar o poder de se reinventar, o poder de fazer sucesso, porque todos nós já fizemos sucesso e continuamos fazendo em várias coisas da vida. A gente está dando certo em muita coisa, inclusive uma das mentalidades que eu acredito que a gente pode trabalhar, experimentem para ver se funciona, é perceber, apenas perceber que tem 1 trilhão de coisas dando certo na vida e poucas coisas dando errado. Catriana, é porque você não sabe da minha vida. Você não conhece a minha vida. Minha vida é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Cara, certeza que tudo isso que você está apontando deve incomodar bastante. Mas as outras coisas que você não está passando de forma despercebida. Sabe por quê? Nós somos... o que tira a nossa atenção é aquilo que é raro. Joia. O que tira a nossa atenção é o raro. Por que é que o ouro é mais caro do que o... São dois reais. O ouro é mais raro. Tudo que é mais raro chama mais a atenção. Você acha de verdade que alguém vai conseguir Ibope fazendo reportagem das pessoas que vão no banco colocar dinheiro? Alguém já fez alguma reportagem dizendo assim, estamos recebendo aqui o amigo Clemilton, ele também veio colocar dinheiro no banco. Ninguém vai fazer reportagem disso, que é o positivo. Agora, vai um ladrão tirar o dinheiro de lá para ver se não vai todos os jornais. Por quê? Porque o positivo, ele está em abundância, ele está em excesso. E as coisas são tão boas na vida da gente que a gente não percebe. A gente só está percebendo o que é raro, que são os pontos negativos. É como se você estendesse um lençol branco no varal e aquele lençol tivesse com uma manchinha preta. Você esqueceu do lençol, você olha só para a manchinha preta.
Porque nós somos programados para isso, programados para o fracasso. A gente não foi programado. Quantas vezes não passamos por um engarrafamento que quando você chega na hora não é nada? Foi só alguém que parou para ver alguma coisa e todo mundo para ver igual. Porque o pneu furou, porque ninguém desce para ajudar, mas para olhar, por quê? Porque é raro. Tá, meu Deus do céu, tá todo mundo em casa. Enquanto tá todo mundo em casa, tem gente que já percebeu que isso é o comum e tá fazendo raro. Tá conseguindo produzir até mais. Isso tem muito de maturidade, né, meu amigo? Vem muito da maturidade. Porque a maturidade não está na vivência que se tem, né? Não, desculpa. A maturidade não está no tempo que se vive. A maturidade, ela não é mensurada, medida na coleção de aniversários. Essa maturidade que nós temos, ela está sendo representada pelos nossos resultados diante da vivência que nós temos. É o quanto eu sou capaz de aprender com tudo isso que você nos trouxe de aprendizado. Eu vejo como aprendizado. Eu nunca vi um aprendizado ser muito bacana. Das vezes que a minha mãe disse, eu vou te dar uma surra para você aprender, eu aprendi na surra. E aí vem, você falou, colo, não sei o quê. Quanto disso não nos fez mais fortes? E aí a maturidade da gente é isso, né? Pegar aquele aprendizado e colocar em prática para o resultado. Mas na nossa época, eu tenho 46, você deve ser mais jovem. Na época de minha mãe, ela não precisava nem levantar o dedo. Ela olhava, eu já sabia o que ela queria dizer. Então, assim, o respeito, o cuidado das nossas mães em relação aos filhos é tão grande que só olhando a gente já sabia o que significava, se estava certo ou errado. Então, assim, nesse momento, o que está faltando para muitas pessoas é respeitar o próximo, é tentar ajudar. Infelizmente, nós não recebemos 1 quilo de alimento de doação. A gente está fazendo essas lives informativas, gerando todo o debate, colocando os temas escolhidos pelos parceiros, gerando conhecimento. Mas além do conhecimento, a gente também queria ajudar outras pessoas que mais precisam. Porque graças a Deus, na nossa mesa não falta nada. Mas tem muita gente que nesse momento está passando por dificuldade e a gente tem um limite para ajudar. Porque a renda de todo mundo caiu. Então a gente consegue ajudar, mas se muitas mãos se abraçarem, a gente consegue fazer uma grande corrente. A gente consegue ajudar mais pessoas. Perfeito, perfeito. E eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito muito que a força de muita, ninguém consegue ser melhor do que todos nós juntos. Né? Tem muita gente realmente que está necessitando de ajuda. E em outra live que eu fiz, essa é a terceira live da semana que eu faço, tá? E eu não sei se foi não sei. Enfim, que eu falei o seguinte, cara, até aqueles mais necessitados, todos nós estamos passando por todo esse desafio com vantagens enormes pelo tempo que a gente vive. Você já pensou se esse isolamento acontecesse há 15 anos? Volta 15 anos da vida, onde não tínhamos uma internet bacana, onde não tínhamos softwares que pudéssemos fazer uma transmissão dessa, não tínhamos WhatsApp. Como era que eu ia saber notícia das pessoas que eu gosto? Onde as ligações eram muito caras na época. Onde as ligações eram muito caras. Onde ligações eram caras, mas eu não conseguia ver a pessoa, né? Eu não conseguia ver a pessoa. É uma época onde você não teria delivery, né? Onde você não pode entrar. Então, tipo, nada é tão bom que não possa ser melhor, nem nada tá tão ruim que não pudesse ser pior.
É o panorama que eu quero olhar que vai fazer a diferença. É esse panorama que eu quero olhar que vai fazer a diferença. Ajudar as pessoas é ajudar a si. Para mim, ajudar as pessoas é ajudar a si. E eu falo muito assim do passado, do futuro, né? Esses são dois dos cativeiros da mente. E uma coisa que é interessante, falando de inovação, voltando inclusive para um ponto que a gente estava falando, que era de como vai ser o futuro. Eu escutei esses dias, né? Eu li esses dias do Gustavo Caetano, que é da obra dele, do livro Pense Simples. Acho que é Pense Simples o nome do livro. E ele falava assim, o problema das pessoas que querem inovar, quem busca inovação, é que elas querem construir o futuro com base no passado. E é meio louco a gente olhar para isso, né, Clemilton? Porque como é que eu vou construir um futuro se eu não tiver por base as minhas experiências, o meu passado? Só que falando de inovação, o autor, e eu concordo com ele diz o seguinte: se você for construir algo novo, você vai construir com recursos velhos. Tem que botar a cachola para funcionar de coisas assim que você nunca imaginou. E aí ele traz o exemplo, por exemplo, da impressora 3D de comida. Existe uma impressora 3D que ela imprime comida. E aí caiu claro para mim o que ele quis dizer com não inovar com as experiências passadas. Porque se fosse eu que fosse criar essa impressora, olha a base que eu teria. Foi o que veio na minha cabeça, né? Tem aquele desenho fantástico, O Mundo de Bob, que nada mais é do que uma metáfora do nosso inconsciente. E ele é bem literal, o Bob é bem literal. Você diz assim pro Bob: olha, o Clemilton estava falando pelos cotovelos. Ele vai imaginar assim, duas boquinhas aqui falando. Ele é bem literal. E nessa hora eu fui muito literal. Eu fiz assim, calma. Como seria uma impressora 3D de comida? Eu sei que uma impressora de papel, ela precisa de tubos de tinta para imprimir uma arte. Sendo assim, uma impressora 3D de comida, se fosse eu criando, eu ia ter que fazer o quê? Um tubo de feijão, um tubo de farinha, um tubo de arroz, um tubo de carne, um tubo de ovo. Porque essa é a minha experiência do passado. Mas veio alguém que, lelé da cuca, julgado por muitos como louco, disse, não, vamos ter uma pasta proteica toda vitaminada, com todos os minerais, e ela vai fazer a comida em 3D. Não precisa disso tudo. E não indo muito longe. Os carros da Tesla, Tesla foi uma pessoa que criou uma tecnologia, né? Os carros dessa tecnologia, eles se comunicam com a geladeira das pessoas. E eu não estou falando de um filme de ficção científica. Eu estou falando que na Pensilvânia isso já está acontecendo. E talvez, por não estarmos em grandes metrópoles, na condição de sudeste, locais mais evoluídos, né? A gente está aqui em Ceará e aqui em Pernambuco. Mas aí é que está. Achar que as coisas não vão vir, isso só acontece lá fora, é pegar a experiência que você tem do passado e querer inovar. É se abrir, meu amigo Clemilton, e se perceber, se jogar no desconhecido, que é a máxima do empreendedor, né? É aquele que se joga no abismo e pelo conhecimento que ele busca, ele constrói uma aeronave na queda. É se inovar, é ver que o mercado não vai ser o mesmo. Vamos voltar ao normal, é um novo normal, e não de antigamente. Acho que é muito isso, meu amigo. Eu assisti uma live mais cedo com o Alfredo Soares, onde um dos participantes era diretor do Grupo Globo. E ele falava que o Grupo Globo hoje, tem um projeto novo que ele não adiantou, mas que esse projeto ele visa o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante que não tem condições de anunciar na TV nem na revista para trabalhar o lado virtual. Então, da mesma maneira que eu assisti Oliveto, onde hoje mora no exterior, já há alguns anos, e ele falando sobre várias inovações a nível Brasil e a nível de mundo, de uma maneira geral, e que muitas empresas estão se reinventando e que após essa pandemia, muitas empresas que hoje detêm pontos físicos em avenidas, em shoppings de intenso movimento, com um custo muito elevado,
eles melhoraram, eles criaram um delivery tão eficiente que eles vão conseguir diminuir a quantidade de pontos e vão conseguir atender mais pessoas através do delivery. E com isso a receita vai ser superior. Porque ele criou essa expectativa. Sim. Então, imaginamos o seguinte, um exemplo, o Vale do São Francisco, com seu polo da uva e do vinho, as pessoas estão em casa. Então, se alguém estiver explorando isso, a quantidade de bebidas que podem ser vendidas e entregues em casa, seja o próprio fabricante, seja um distribuidor, um supermercado ou uma loja especializada. Sim. Sim. As oportunidades elas irão surgir, né? E inevitavelmente, o consumidor vai ser o mesmo, mas o comportamento é outro. Não vai ser o mesmo comportamento. Imagine, eu não sei com quem eu estava conversando que falou assim, cara, tem gente que não sabe desenhar um ó com um copo. Travamos aqui? Travou? Só a imagem, por enquanto. O áudio está chegando. E a pessoa precisa desenhar um ó com um copo. Na atual conjuntura, onde eu tenho um aparelho de celular que faz tudo, para que eu tenho que desenhar um ó com um copo? Eu perguntei para essa pessoa. Ela não precisa, se ela quiser comida para chegar na casa dela, ela dá um apertão aqui na tela do celular. Ela não precisa desenhar um ó com um copo. Se ela quiser viajar, ela aperta aqui e compra passagem. Se ela quiser saber da família, ela aperta aqui e sabe da família. Ela tem o mundo na palma da mão, para que ela vai querer saber desenhar um ó com um copo? O comportamento é outro. O comportamento não é o de antes. E se inovar, né? buscar esse tipo de inovação, eu, pelo menos, acredito que seja algo que vá fazer total diferença para quando as coisas começarem, não vou dizer voltar ao normal, mas começarem a entrar no trilho. E entrar no trilho não é no trilho de antigamente. É um novo caminho, são novos comportamentos, são novas tendências, onde a maioria das coisas vão ser por delivery. Eu não quero me estender muito para não fugir dessa história do comportamento, ao mesmo tempo que tem a ver. Eu estava conversando lá no comecinho, né, com a minha esposa. Eu fiz assim, bom, a classe artística, eu fui músico durante muito tempo, né? Fiz, bom, a classe artística é a que vai mais sofrer com esse pacto agora. Que a galera ganhou dinheiro na semana para comprar as coisas na hora ali. E os artistas grandes também, porque um artista grande, ele depende de todo um pessoal para aquela magia acontecer. Como vai aglomerar, como não vai aglomerar pessoas, então eles vão ter que se reinventar. E eu falei assim, o que eu vejo muito hoje no mundo comercial virtual é as pessoas ganhando muito dinheiro, conseguindo baratear seu produto ou serviço. Elas conseguem baratear produto e serviço e ter uma renda maior. Porque no mundo virtual, você atinge mais pessoas. O comportamento é outro. Você acaba tendo uma abrangência maior. E a Amazon, ela é mestra nisso, né? De mudar esse comportamento. Eu estava vendo as lives. Poxa, hoje você pode, quando as coisas começarem a entrar no trilho, de repente eu tenho um artista que eu gosto em comum, que você goste também, e de repente eu vou estar pelo Ceará, e aí eu vou dizer, pô, Clemilton, eu tô aqui, cara, em Juazeiro do Norte, quero te dar um abraço antes de ir embora, tô de passagem para outro lugar. Você vai dizer, velho, vem aqui para casa, que a gente comprou o ingresso do show daquele artista que a gente gosta. E eu já preparei tudo aqui em casa. Coloquei uma TV aqui na área gourmet, comprei aqui uma comidinha, uma carne para a gente fazer um churrasco, e só vai vir os amigos. De repente o ingresso custou, sei lá, R$ 300, R$ 200, mas é um encontro de 10 amigos que cada um deu R$ 20, R$ 30 ali para um ingresso, e o artista acabou vendendo 2.000 ingressos, 3.000 ingressos. Tem lives aí com mais de 3 milhões de pessoas. E as pessoas curtindo no conforto da tua casa, no conforto das pessoas que ela gosta, uma apresentação na TV.
Isso vai mudar também. Isso é uma tendência. Porque ninguém vai conseguir aglomerar 1 milhão de pessoas em nenhum tipo de local para fazer um show. Olha o que o mundo virtual pode fazer. Olha o que o mundo virtual pode fazer. Tudo vai ser reinventado. O grande lance é não querermos reinventar, trazer uma inovação do futuro apenas com a base das nossas próprias experiências. Mas ousar viajar na maionese, como fala na gíria, e podermos criar um futuro inovador. Para isso tem que ter foco, né? Foco é um tempero muito legal para tudo isso. E não ser um procrastinador com determinados sonhos. Que a procrastinação nos enferruja, né? A procrastinação no intuito de eu sei que eu tenho que fazer, mas não faço. Todos nós somos procrastinadores em uma área ou outra da vida. Mas o grande lance é entender que a procrastinação é um comportamento. Procrastinar é algo prazeroso. O que as pessoas não gostam é da falta do resultado. Mas procrastinar é algo muito bom, né, meu amigo? Aquilo que eu não quero fazer, eu falar assim, eu não vou fazer isso hoje, eu vou deixar para amanhã. Já me dá um alívio. Mesmo que amanhã também eu deixe para depois de amanhã. O bom Sabe qual é a lei do procrastinador? A lei do procrastinador, o Clemilton, a lei do procrastinador é assim. Eu vou te dar aqui um negócio para você fazer, você tem 30 dias para me entregar. Na cabeça do procrastinador é assim, nossa, eu tenho 29 dias para não fazer isso. No último dia eu faço. No último dia eu fico procrastinando, porque procrastinar é prazeroso. Procrastinar é eu me manter na zona de conforto, é eu querer ter controle das coisas. Procrastinar é eu não agir naquilo que eu não quero. Porém, eu só tenho resultado com aquilo que eu estou fazendo. Para eu ter resultados melhores, eu vou ter que deixar a procrastinação um pouco de lado, né? E a força de vontade, ela é igual um músculo, ele tem que ser exercitado. E nenhum músculo cresce sem colocar força. O músculo, ele se desenvolve na precisão da força dele. Se eu não preciso fazer força, como é que meu músculo vai desenvolver? Meu corpo já entende que ele não precisa se desenvolver para nada. Mas, a partir do momento que eu entendo que... tem uma frase, acho que é do Santo Agostinho, uma frase que diz que liberdade também é fazer o que você não quer. Por quê? Porque é você quem opta nessa hora. Eu não quero fazer isso. Mas eu vou fazer, porque fazendo o que eu não quero, eu vou ter o resultado que eu quero lá na frente. Isso é liberdade também. Existem aqueles que só fazem o que querem. Esses têm um resultado mais limitado. E existem aqueles que fazem o que tem de ser feito. Esses têm uma abrangência no seu resultado. Eles olham para o processo, como eu falei, e não para a meta. Eu acho que a gente está chegando daqui a pouquinho no final, né? Estou com medo do tempo aqui. Mas eu vou dar aqui algumas dicas. Eu quero já falar aqui de algumas dicas para podermos criar esses novos comportamentos, tá? Se você me permite. Com certeza. Primeira coisa, como eu tiro ferrugem da procrastinação? Como eu faço para evitar o resultado que eu tenho tido e melhorar? É simples. É ter muita clareza do que você quer. Ter muita clareza. E quando eu falo assim de resultado, eu volto a salientar aqui que o resultado que eu falo, ele não é vinculado a dinheiro. O dinheiro pode ser a consequência desse resultado. Por exemplo, a pessoa quer ser um pai melhor, a pessoa quer ser um filho melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero doar mais alimentos numa live dessa, eu quero me sentir melhor. Eu só tenho que ter clareza do que eu quero. Muita gente quer muita coisa, mas não tem clareza disso. Não pega isso para olhar, para ver de cabeça para baixo. Ter clareza exatamente. Quando se tem clareza, né, que você assume aquilo que você quer como um propósito, inevitavelmente você passa pelo processo. Você diz assim, não interessa, isso vai fazer. Quer ver um exemplo que eu acho que é de fácil assimilação do que eu estou trazendo? Imagina, a pessoa trabalhou o dia inteiro, deu o melhor dela, trabalhou mais do que deveria, conseguiu o resultado que queria, e ela está tão cansada, meu amigo Clemilton, que a única coisa que ela quer é chegar em casa e descansar. Ela está muito cansada, tipo assim, não aguenta nem mais fazer nada. Só que quando dá, tipo assim, 1h da manhã, o filho pequeno chora,
porque está sentindo uma dor. E aí? A pessoa vai deixar o filho chorando ou vai levar no hospital? Ela leva no hospital, sabe por quê? Ela tem clareza. Ela sabe o que vai acontecer. Ela sabe da consequência daquilo ali. Ela pode estar cansada como for. Ela não vai deixar de passar por esse processo. Porque qual seria o objetivo? Eu quero cuidar de meu filho para ele não sentir essa dor. Eu tenho que levar ele no hospital. Eu não quero perder meu filho. Não interessa o que seja. A minha condição não mexe no meu resultado. Mas a minha decisão faz total diferença. E a minha decisão está atrelada nos meus comportamentos. A minha decisão faz diferença. E eu decido proteger meu filho. Posso estar morrendo, mas ele vai ficar vivo. Então, ter clareza do que é importante, meu amigo. Você falando isso aí me lembrou de uma situação que eu passei há alguns anos. Me ligaram na madrugada falando que minha mãe tinha sofrido um acidente e tinha fraturado o fêmur. Onde eu estava, imediatamente eu tomei um banho, troquei de roupa e pinotei, indo ao encontro dela. E nesse caminho, antes de sair, eu já saí ligando para o hospital para acordar médico, que era de madrugada, para agilizar, tentando adiantar o que era possível. Então, naquele momento, um familiar que me avisou disse: não, vá descansar, de manhã você vem para não se arriscar. Aí eu disse: se você não tivesse me dito, tivesse me ligado de manhã, eu sairia de manhã. Como você me avisou agora, eu não consigo mais dormir, porque fica aquela interrogação: como ela está? Ela está bem, ela não está bem, o que é que está acontecendo? Então, um pai, uma mãe, numa situação como essa, vendo um filho aflito, por uma situação de saúde principalmente, aquela intuição inicial é cuidar. Se necessário, briga com quem estiver lá no hospital para tentar agilizar o atendimento, mas ele não quer, ele quer tentar, através de um carinho, através de um abraço, ele quer tentar acalmar aquela criança para ver se ela para de chorar. E o cansaço? Fica onde? Não existe. Não existe, porque eu tenho clareza do que eu quero. Nesse momento, o foco na ação, que é justamente buscar a resolução daquele problema naquele momento. Quando você chegar em casa, você pode estar acabado. Mas naquele momento, a sua energia está 100%. Sim. Então, é justamente isso que, nesses momentos de adversidade, a gente precisa, dentro do possível, se olhar mais no espelho, buscando as alternativas, observando erros que talvez possam ter acontecido e, a partir daí, corrigi-los e verificar quais são os caminhos que podem ser traçados nesse novo momento para que a gente supere toda e qualquer dificuldade. Porque não tem como a gente dizer não vai existir desemprego. Vai existir. Não vai existir queda de vendas. Em algumas atividades vai existir. Perfeito. Até porque, se você for no supermercado hoje, tudo está mais caro. Então, o salário mínimo de março, ele tinha um poder de compra. Agora, em junho, ele vai ter um poder de compra bem menor. Então, se o poder de compra da população diminuiu, se a renda caiu, não tem como não vender menos. Certeza. Assim, a roda está travada, né? O dinheiro não está travado. circulando. Não é que o dinheiro acabou, é que o dinheiro está travado. Esse não passa para esse, que não passa para esse, que não passa para esse, e a roda não gira. Perfeito. Perfeito. Uma segunda dica também, né, para tudo que está acontecendo é você respeitar o tempo, você respeitar o seu processo. Às vezes as pessoas estão muito afobadas, estão muito apressadas para ter o resultado que o outro teve. O resultado do outro é do outro, o resultado seu é o seu. E respeite o seu tempo. Até porque eu acredito muito que a direção é mais importante do que a velocidade. Já pensou você estar sendo o primeiro a chegar no lugar errado? A direção é mais importante do que o resultado nessa hora. Então, respeitar seu tempo, saber que você vai ter que se inclinar. Como você mesmo falou, meu amigo,
vai ter gente que vai cair, vendas que não vão funcionar, a roda está travada, a máquina não está funcionando direito. Tudo isso vai acontecer. Eu lembro que quando eu morei na Suíça durante um tempo, e a coisa que mais me encantava lá, né, um país de primeiro mundo, era saber que ninguém lá trabalhava por salário. As pessoas trabalhavam por hora. Eu trabalhei por hora lá. E não tinha essa história do tipo, eu não ganho dinheiro. Lá todo mundo ganha dinheiro porque ela sempre tem o que fazer. Encontre o teu motivo, tenha clareza do que você quer, passe pelo processo, se reinvente, respeite seu tempo, que com certeza você vai chegar lá. A terceira dica e última é você perceber o teu meio, o teu ambiente, as pessoas que te cercam. Eu sempre digo assim, olha, se você estiver numa mesa e você for a pessoa mais inteligente dessa mesa, você está na mesa errada. Porque você está doando muito, mas não recebe nada de volta. Todo mundo vai levantar dessa mesa com conhecimentos melhores, de pessoas melhores, mas você vai levantar o mesmo. E eu quero me doar, eu quero aprender mais, como eu aprendi nessa live com você, quero aprender com as pessoas, quero me doar, quero chegar num local que eu possa ser o mais inteligente, que eu dê a minha palestra lá e que eu desça do palco e volte a ser comum igual a todo mundo. Mas não quero que isso, na condição de me envaidecer por eu ser o melhor daquela turma, me ingesse, vai me deixar engessado ali, vai me deixar paralisado, porque não tem ninguém que me acrescente. E tem uma tese, né, que fala assim, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você frequenta os mesmos lugares, tem os mesmos pensamentos, assiste as mesmas coisas, tem os mesmos assuntos. Você é a média dessas 5 pessoas. Eu não estou dizendo que você deixe de ter amizade com essas pessoas. Porém, comece a se cercar de pessoas que já estão tendo o resultado que você quer ter. De repente, você quer ser um pai melhor e você está convivendo com pais que são iguais a você. Busca ver quem é que você admira e diz assim, eu vou compreender como é que essa pessoa faz para ter mais sabedoria com o filho. Ah, eu quero empreender no digital, eu quero me inovar. Pô, você vai ficar do lado de pessoas que estão reclamando ou das pessoas que estão buscando se inovar? De repente, um troca figurinha com o outro ali e se ajuda. Porque os propósitos se atraem. Se o propósito for negativo, se a pessoa gosta de falar de coisa ruim, ela vai se juntar com quem gosta de falar de coisa ruim. Aqueles que gostam de tratar das soluções, vai se juntar com quem trata de solução. E por aí vai. Então, cuidado com as pessoas que você está cercado para que você tenha resultados melhores. Eu acho que, pelo menos, essas são 3 dicas que vão ajudar bastante a você ter comportamentos melhores para esse novo mundo que se aponta.